Filipe e o eunuco, dando sequência, falando agora com os irmãos aqui presentes e com todos que acompanham o devocional Explosão Atos. Chegamos hoje ao capítulo 8, a partir do verso 26. Nós vamos ver mais um sobrenatural em Atos dos Apóstolos. Na verdade, Atos é todo um livro sobrenatural. Milagres fantásticos, acontecimentos inéditos, a gente vê nesses 28 capítulos. E a partir do verso 26, nós vamos ver algo extraordinário. Vamos fazer a leitura? Tem outro microfone aqui, eu senti que com os irmãos lerão o verso seguinte. Eu leio 26, vocês o 27, tá bom? Na sua tradução. Maravilha, com toda a força do seu pulmão, tá bom? Combinado? Viu, Flávio? Segura aí, hein? Então tá bom. Vamos nós. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. 27. Ele se levantou e foi. Espera aí, irmão. é o 27. E outra tradução? O senhor entrou no nosso aqui. Não, está no 26, nessa tradução. É interessante, né? É. Então eu vou ler outra vez. Vocês esperam eu concluir o 26 então, tá? Vamos lá. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Agora o 27. E ele levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Estava de volta, e assentado no seu carro vinha lendo o profeta Isaías. 29. E disse o Espírito a Filipe: chega-te, ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado? E disse Filipe: é lícito, se crê de todo o coração. E, respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro. Ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava
todas as cidades até chegar a Cesareia. Coisa fantástica, irmãos, maravilhoso. Lembra no contexto que nós estudamos ontem, que havia um grande avivamento em Samaria, né? Grande movimento evangelístico, curas, milagres, libertações. Pedro e João foram para lá para consolidar o fruto, ministrou o batismo com o Espírito Santo, repreendeu o Simão encantador, e a glória de Deus estava sendo derramada, manifestada no território de Samaria. Agora, no auge da igreja em Samaria, o Espírito de Deus dá um comando para Filipe. Se você olhar do ponto de vista humano apenas, parece um contrassenso, né? Grande movimento, decisões em massa, milagres extraordinários. De repente, Deus dá uma outra direção e manda ele deixar Samaria, deixar a igreja que estava no auge e ir para uma estrada deserta e ficar lá de prontidão. Tem coisa que a gente não entende, tem coisa que a gente não compreende, mas manda quem pode e obedece quem tem juízo. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Ele tinha um projeto aqui extraordinário para que o evangelho chegasse em outro continente, o continente africano, não é? Através de quem? De uma autoridade etíope que tinha ido adorar em Jerusalém. Então vamos meditar aqui, os irmãos podem ver um versículo aí que fala ao seu coração. Olha o 26, um anjo do Senhor falou a Filipe, um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, dispõe-te, quer dizer, deixa Samaria, vai para o lado do sul, olha a direção, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Não questionou, não retardou, simplesmente obedeceu. Que coisa extraordinária isso aqui, irmãos, né? Então a gente tem que ter sensibilidade, primeiro para ouvir e segundo para obedecer. Hoje eu estava orando ali e estava dizendo ao Espírito Santo, dai-nos sensibilidade para ouvir a tua voz. Aí o Espírito Santo completou no meu coração, não só ouvir, mas obedecer. Às vezes a pessoa ouve, mas endurece e não obedece o comando. Aí o Espírito Santo fala uma vez, duas, três. Se a pessoa não dispõe-se, como foi o caso de Filipe, o Espírito de Deus vai deixar de falar. E como a obra é dinâmica, ele vai levantar alguém que obedeça. E esse alguém que obedece vai no lugar de alguém que perdeu uma grande oportunidade. Não de salvação. Salvação não é pelo que fazemos, é pelo que ele fez. Mas uma grande oportunidade de conquistar a sua Canaã ministerial. Então a gente tem que ter sensibilidade. Eu acho isso aqui extraordinário em Filipe. No auge da igreja, multidões, cura, milagre, libertação, batismo com o Espírito Santo. O anjo diz a ele, levanta, deixa tudo, vai para a estrada deserta que vai para Gaza e fique lá. Não dá para entender. Mas olha o verso 27. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, era o ministro da fazenda, viera adorar em Jerusalém. 28. Estava de volta, assentado no seu carro, vinha lendo o que, irmão? Qual livro?
O profeta Isaías. Olha a estratégia. Filipe está lá. De repente aparece a carruagem. E o Espírito Santo vai dizer no verso seguinte: ajunta-te a essa carruagem. E o verso seguinte vai dizer que Filipe foi correndo. Você pode visualizar o quadro? Uma linda carruagem, certamente com no mínimo 2 cavalos, sangue puro. Não era carro, né, automóvel, naquela época não tinha. E o Espírito Santo diz: ajunta-te a essa carruagem. E ele foi correndo ao lado. Parecia uma loucura. E quando ele olha para dentro da carruagem, ele vê o tesoureiro lendo o livro do profeta Isaías. Então vê que Deus trabalha nas duas pontas para alcançar o seu propósito. E qual era o propósito? Alcançar um novo continente, a África. Nosso Deus. Será que Deus pode contar com a nossa sensibilidade, disponibilidade para ouvir e para obedecer? Sim. É uma coisa tão interessante que quando ele está obedecendo toda a linha dada pelo Espírito de Deus. Primeiro, manda ele ir para um deserto. Ele poderia contestar: vou fazer o quê num deserto, numa estrada vazia de deserto? Ó, deserto já é terrível e vazio, mas ele não contestou a ordenança do Senhor. Foi para lá. Segundo, ficou lá esperando. Devia estar um sol muito quente, que deserto é muito quente, mas ele não se desanimou. Quando ele vê a carruagem, apóstolo, agora ele vai com a estratégia do evangelismo. Ele sai correndo e vê aonde ele poderia atingir para evangelizar aquele homem. Primeiro ele observa o local, vê que ele está lendo o livro, agora ele não chega com a afronta, ele chega com uma pergunta. Entendes o que lê? Uma coisa assim tão forte, né? Ele chega com a estratégia de evangelismo sem afrontar, sem deixar a pessoa nervosa. Aqui é uma autoridade, né? Que é um superintendente, um tesoureiro etíope de alta patente, e ele chega com a estratégia certa para atingir, porque ali estava em jogo um continente todinho, né? Porque a gente vai ver depois lá na frente que esse homem levou. Foi uma explosão da igreja naquela região, lá daquele continente. Mas ele, primeiro, obedeceu toda a estratégia de evangelismo. Seguiu à risca o comando dado pelo Espírito de Deus. Para ele seguir, ele não colocou a vontade dele. Não questionou nada. Ele só cumpriu e fez tudo inteligentemente, estrategicamente para a evangelização. Maravilha. O 29... Disse o Espírito a Filipe. Como é que os irmãos entendem que o Espírito Santo fala? Deus tem muitas formas de falar com a gente. Você já ouviu o Espírito Santo? Deus já falou com você? Há várias formas que Deus fala conosco, né? Através da palavra, uma mensagem revelada é Deus falando. Deus falou comigo nesse culto. Parece que a mensagem era só para mim. Você já teve isso? Uma experiência assim? Seu coração arder, você se quebrantar, você ser tocado por Deus. Parece que naquele culto só tinha o pregador e você, né? E no meio de milhares de pessoas, foi personalizado. E você teve convicção que Deus falou contigo em alguma área, né? Deus fala conosco através dos dons. Você não tem que procurar o profeta. Quando Deus quer falar usando o dom profético, o dom de profecia, Ele leva o profeta a você. Tem gente que provoca, isso é perigoso. A linha é muito tênue entre o que é verdadeiro e o que pode ser da mente e do coração humano. Mas Deus fala através dos dons, né? Agora, a forma mais comum, Deus pode falar através de uma voz audível, né? Não há limite. Ele é soberano. Pode falar o ouvido mesmo, você ouvir a voz. Agora, a forma mais comum, antes que o pastor Marcos fale, a forma mais comum é uma impressão
clara, nítida no coração. Você tem convicção. Que às vezes fala, Deus falou comigo. O pregador está falando, Deus falou comigo. A pessoa às vezes tem a impressão que foi uma voz audível, que ele ouviu a voz audível. Acontece, mas é raro. A maioria das vezes é uma impressão nítida no seu coração. E você responde e o Senhor continua falando, há um diálogo. Né? Agora mesmo eu estava falando para vocês, Deus falou comigo ali. Né? Eu falando sobre a importância da sensibilidade e o Espírito Santo completou. Isso. Com uma incomodação, uma inquietação. Há várias formas que o Espírito Santo ministra. Fala, pastor Galdino. Pega o microfone aqui que a gente está gravando e o Brasil todo está ouvindo. Então é bom que os irmãos compartilhem o microfone. Bom dia, meu apóstolo. Bom dia, amigos. Queria separar esse texto em 2 momentos. Fala mais perto, por favor. Eu queria separar esse texto em 2 momentos. Um momento em que não aconteceu nada e o outro momento em que aconteceu tudo. Ele era leigo, mas ele sabia fazer uma coisa, adorar. Uhum. No caminho de ida não aconteceu nada. Mas depois que ele adorou, movimentou-se uma estrutura tremenda em função dele. Porque Filipe não sabia de todo esse cargo que esse homem tinha. Né? O Espírito Santo sabia, mas Filipe não. E na hora que ele adorou, voltando da adoração, foi que o anjo do Senhor falou com Filipe, o Espírito Santo falou com Filipe, e esse homem, apesar de ser leigo, ele não entendia, mas a Bíblia fala que Filipe ouviu, então ele estava lendo em voz alta. Né? Ele era um adorador excêntrico, um adorador que adorava, lia em voz alta, adorava em voz alta, e foi nessa volta que tudo aconteceu. Amém. Então, quando nós queremos as coisas, queremos ser usados por Deus, nós temos que ver qual caminho que nós estamos indo, no caminho de ida ou caminho de volta, porque as coisas só acontecem no caminho de volta da adoração. Maravilha, irmão. A adoração move a mão de Deus, né? No ambiente de glória, o sobrenatural acontece. Isso é muito precioso. Maravilha. Aqui, a partir do ponto que o pastor Assentique mencionou, eu quero destacar também, muito interessante, o verso de número 30. Correndo Filipe, ao lado da carruagem, ouviu, então ele estava lendo em voz alta, o profeta Isaías, e perguntou, compreendes o que vens lendo? O 31. Aqui há um apelo, Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Então há um clamor, né, irmãos? Como vou entender se alguém não me explica? As coisas de Deus para a mente natural parece loucura. Há um véu que entenebrece a mente dos incrédulos. Uma mente natural pode conhecer a Bíblia como literatura. Né? Tem juiz, tem advogados, homens públicos aí, políticos, que conhecem a Bíblia, conhecem como literatura. É apenas mais um volume lá na sua biblioteca. Né? Agora, a revelação do que está por trás da tinta e do papel, só homens e mulheres nascidos de novo e que têm o Espírito de Deus é que tem a interpretação do livro. Por isso, o homem era culto, certamente, era uma alta autoridade, mas não entendia nada. Para ele estava muito confuso. Tanto é que a pergunta dele deixa bem claro. De quem o profeta está falando? De si mesmo? Ou de algum outro? Olha só. E qual era a passagem? Vocês lembram? Isaías 53. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Isso não me emociona. Como o Espírito de Deus trabalha, como a palavra é poderosa. E olha o que ele vai explicar então. 32. A passagem da Escritura que estava lendo era esta.
foi levado como ovelha ao matadouro, Isaías 53. Como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Aí o 34. Então o eunuco disse a Filipe, peço-te que me explique. Tem tanta gente aí, irmão, como eunuco, esperando a gente explicar, falar, expor o plano de redenção. É só falar. A parceria com o Espírito Santo consiste, a gente entra com as nossas faculdades, do jeitinho que somos, uns falam mais alto, outros mais baixo, uns com mais conhecimento, outros com menos conhecimento. É só isso que o Espírito Santo precisa, né? De um instrumento. Aí qual o papel dele? Vivificar, convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, a gente não tem a preocupação de converter ninguém. Quem somos nós para converter alguém? Para gerar novo nascimento? É a parceria. Você explica, você fala e o Espírito Santo não falha. Aqueles que estão marcados para a redenção, Aí a vontade soberana de Deus. Amém. E se a gente não fala? E se a gente não explica? E ele não vai mandar anjo. É papel dos salvos e é um papel honroso. Ser boca de Deus na vida de alguém. Aleluia. Receba aí, receba, irmãos. Isso é para a igreja toda, não é só para quem é pastor, missionário, bispo, apóstolo. O chamado para frutificar é para todos. Amém? Isso o Espírito Santo vivifica no coração. E a igreja passa a ser evangelística como modelo de vida. É aí que traz avanço, crescimento. A pessoa passa a ser um evangelista em tempo e fora de tempo, onde ele estiver. Porque a paixão e o fogo arde nele. A pessoa perde isso, a igreja perde isso, ela vai ficando só para dentro. A nossa grande luta e oração é falar para fora e alcançar os não alcançados, sem esquecer da edificação de quem já é filho de Deus. Não é isso? Os irmãos sentem isso comigo ou não? É a nossa oração, o nosso clamor, o nosso jejum, as nossas lágrimas, deve ser com esse foco. Senhor, tem misericórdia. Faça como na igreja primitiva, faça como nos melhores tempos da casa da bênção. Paixão por vidas, pela glória. Aí, com alegria, não é peso. Quando você começa a pregar sobre evangelismo, ativação da igreja, tem irmãos que têm isso como peso. Está cobrando. Está exigindo. Mas tem que ser, ué. O reino de Deus é tomado por esforço. E quem se esforça é que apodera dele. Né? Tem uma coisa terrível que é a inércia. Paradeira. Então aqui a gente aprende muito isso. Olha o clamor do eunuco. Como eu vou entender o plano da salvação, o plano da redenção, de quem o profeta está falando aqui? Se não tem quem me ensina o básico. Deus tem misericórdia de mim e de você. E que Ele gere isso com mais força no coração de cada um de nós. Nós não temos que chegar diante do Senhor com mão vazia, não, irmãos. Vamos comparecer diante dele com a mão cheia. Que fizeste com os dons, com os talentos, durante todo o tempo de vida que eu te dei na terra. Senhor, Senhor, não vai ter desculpa. Amém? Não tenha isso como peso, isso é prazeroso. É compensador. Você sabe qual a maior recompensa de um verdadeiro homem de Deus?
de uma verdadeira mulher de Deus, pastor, pastora ou membro da igreja, não é a remuneração que ele recebe pelo trabalho dedicado, que é merecedor. Não, não. A nossa maior recompensa é ver vidas transformadas na sua instrumentalidade. Você gerou aquela vida, você discipulou, você cuidou. Daqui a pouco aquela pessoa está gerando outros. Quem tem o chamado ardente, o seu prêmio maior é ver vidas transformadas. Amém, irmãos? O resto é complemento que vem de forma natural. Quem recebe isso? Então diga glória a Deus. Eu caio, Deus está falando com você, meu filho. Glória a Deus, com cada um de nós. Caminhando para encerrar, ninguém mais pediu a palavra, então eu estou falando. Se alguém quiser falar, levante a mãozinha. Vocês estão falando muito pouco aqui em Brasília, viu? Lá em Vitória eu tenho que conter os irmãos, senão eles falam o tempo todo. Um, outro. Mas vocês têm que se soltar, fique à vontade. Viu? Fica tímido porque eu estou aqui não. Amém? Amanhã, porque agora não dá mais. Vamos fechar aqui, ó. E esse texto aqui mexe comigo, que eu sou um evangelista. Olha só. Então, 34. O eunuco disse a Filipe: peço-te que me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? 35. Então Filipe explicou. E começou por esta passagem da Escritura. E anunciou-lhe a Jesus. Evangelho é anunciar Jesus. Seguindo eles caminho afora, chegaram a certo lugar onde havia água. Disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado. Então Filipe falou do batismo também, né? Ele apresentou Jesus, falou do arrependimento, falou dos passos necessários para receber Jesus como Senhor e Salvador. E quando passou perto de um oásis, né, água no deserto, o eunuco disse: eis aqui, rapaz, ó a água aqui, que impede que eu seja batizado. Aqui, se a gente abrir aqui, vai dar polêmica. Que impede que eu seja batizado? Né? Que impede que eu seja batizado? Tem tantos obstáculos que se levantam, não é? Tanta coisa. Tem gente que vai ter que fazer um curso de 1 ano primeiro, de 6 meses. Né? E eu já batizei gente cheirando a bebida e nunca mais botou bebida na boca. E se tornou lá, nós temos João Batista. Você conheceu ele? Aquele dia que você esteve lá, não. João Batista era um bêbado, irmão. O pessoal passava por cima dele, caído numa comunidade lá, mal cheiroso, fazia necessidade na roupa e tal. Era um farrapo. Aí, numa célula, pertinho da casa dele, a importância dos pequenos grupos, lá nos bairros humildes e também nos classe A, B, alguém o levou, né? E parece que era a célula, a pastora Raquel, minha filha. Orou por ele e ele passou a frequentar aquele grupo e tal, mas ainda bebia. Aí veio o batismo. Ele foi para lá ainda cheirando a bebida. Alguns pastores, né, mais tradicionais falaram: mas não pode batizar esse homem. Ele tem que fazer o curso dos novos catecúmenos, já dos novos convertidos. A palavra é essa aí no meio tradicional, teológico, né? Aí, você quer batizar? Quero, a água está aí, eu quero batizar. Irmão, o velho homem ficou sepultado. Quer dizer, toda a regra tem exceção. Esse caso foi um caso assim muito especial. Ele se tornou um dos maiores ganhadores de almas. Ele foi ganho numa casa, e depois a casinha dele se tornou um ambiente de culto, de pequenos grupos, e hoje é um obreiro, né? O Elmo está ali, lembra dele. Está lá todos os dias, servindo na igreja. Eis aqui a água, que impede que eu seja batizado. Pois é, extraordinário, né? Exatamente, o evangelho é isso, exatamente. Quantos ele está ganhando? Por quê? Eu era assim.
Jesus entrou na minha vida, agora eu sou assim. Ele fez em mim, ele fará em ti. Quem não sabe dizer isso? Ah, irmãos, o testemunho do Evangelho é para novos convertidos. A paixão do novo convertido inflama outros. Aí ninguém segura a igreja. Amém? Glória a Deus. Eis aqui água que impede que eu seja batizado. Qual foi a resposta? É lícito se creres de todo o coração. Fala, meu pastor. Pega um microfone. Liga aí. Alô? É o nosso pastor Messias. Dá um close nele aí. Vira para lá, irmão. Ajuda. Ei. Fala, Messias. Quero frisar aqui uma coisa que a gente encontra nesse evangelista, né, Filipe, ser sensível à voz do Espírito Santo. Nós começamos aqui falando que ele estava pregando nessa marina. Depois Deus fala com ele para ir para o deserto, a rua deserta, uma estrada deserta. Santiago falou sobre isso. Deserto não tinha ninguém. E às vezes Deus nos coloca. Para nós a gente acha que não tem ninguém ali, mas lá tem sim. Tem alguém muito importante. E quem era essa pessoa? O eunuco. Deus tinha um plano na vida de quem? De eunuco. Deus tinha um plano na vida dele. E ele foi levado ali só para ganhar aquele homem. Isso. Mas através daquele homem, a senhora falou que já ganhou uma nação, né? Uma nação. Eu queria dar um testemunho rapidamente. Eu era pastor aqui no setor O. E eu estava com um número pequeno dentro da igreja, mais ou menos umas 15 pessoas. E quando parou na frente da igreja, um senhor muito bem vestido, ficou parado, olhando eu pregar, me ouvindo eu pregar. E eu falava sobre o amor de Deus, o grande amor de Deus. E Deus falou assim, o Espírito Santo falou, para e vai lá chamar ele para dentro. Eu não tinha nem um obreiro. Chamei minha esposa e disse, canta aqui um corinho, deixa eu conversar com aquele moço, fui lá chamar ele. Mas no meu coração disse, poxa vida, estou deixando aqui um rebanho, vou lá chamar uma pessoa só. Mas para convencer aquele homem a entrar para dentro foi difícil. Ele disse, eu sou padre. Eu sou um padre, mas gostei de ouvir o senhor falar. Eu disse, foi o Espírito Santo que parou o senhor aqui, porque ele tem uma coisa grande a fazer na sua vida. Aí ele disse, mas o senhor é padre com a igreja aqui? A paróquia ficava perto? Daquela paróquia disse, não, eu tive um problema mental, tanto estudar. E eu estou sendo aposentado. Pô, Jesus pode curar o senhor. O amor dele pode, né, curar o senhor. Vamos entrar, e ele entrou. Ouviu a mensagem, aquele homem ficou vários tempos, Deus mandava levar para o monte, que me dava trabalho no monte. Eu levava ele me dava trabalho no monte. Mas aceitou Jesus. E um dia eu estava batizando aqui, eu estava dentro das águas, de repente eu olho na beira do tanque, ele chega na beira do tanque, eu quero batizar, eu quero me batizar. E ele faz essa pergunta para mim, tem alguma coisa, pastor, que me impede? Eu perguntei ao apóstolo, ele é um padre, ele está seguindo, está comigo lá na igreja, posso batizar ele? O apóstolo, pode, nada te impede. E ele foi batizado. Amém. Só que aqui Filipe, aqui na história Filipe que foi, né, que desapareceu aquele dia. Só que quem desapareceu foi esse homem. Amém. Depois de muitos anos eu encontrei ele sendo um pastor. Maravilha. Ganhando alma para Jesus. Amém. E eu estava no quartel, ele chegou lá, eu era capelão lá no quartel, ele chegou lá, disse, eu soube que o senhor estava aqui, eu vim aqui, lá em Conceição do Araguaia. Maravilha, irmão. E deu o testemunho dele para mais de 70 policiais ouvirem falar. Maravilha. Ganhador de almas, Então, viajando o Brasil inteiro, ganhando alma para Jesus. Tem coisas que só a eternidade vai revelar. A influência do ministério do apóstolo Doriel.
Só a eternidade vai revelar, né? A influência pela misericórdia e graça do Senhor, pregando em tantos lugares, plantando tantas igrejas, 52 anos. Eu não sei. Só a eternidade vai revelar, né? Ontem mesmo eu recebi um telefonema de Goiânia, um cidadão chamado Hamilton. Ligou 2 vezes. Eu estava estudando e falei eu vi um telefone desconhecido, 62. Falei, atende aí para mim, irmão. Hamilton. Aí eu puxei na memória. Quem era o Hamilton? Quando eu estive em Goiânia em 75, né, plantando a igreja lá. Aí eu lembrei dele. Puxei a foto. Hoje eu vou ligar para ele. Entendeu? Ele na maior alegria, maior emoção, dizendo com Elmo, ele me passou. Eu preciso falar com o missionário Jair. Eu sou daquela época, né? Na época ele tinha resistência. Eu sei que era um fazendeirão lá, o pai dele. Chama Américo, ele, Hamilton, né? Uma família muito rica, muito culta. E foram nos cultos, gostaram, mas não decidiram. Mas eu notei agora que ele anda com Jesus. Quer dizer, semente que você semeou, às vezes numa concentração, no rádio, na TV, e que só a eternidade vai revelar. Né, irmãos? Então, só para fechar, deixo você falar e também o Gilvan. Fruto lá de Goiânia, né? Pois é. Então, é tanta gente, só a eternidade vai mostrar. Quando a gente chegar, eu gosto daquela alegoria que Oswald Smith, quem já leu o livro do Oswald Smith, canadense, o país que eu mais amo, Paixão pelas Almas, O Clamor do Mundo, livros que deixavam a gente assim moído, né? Eu lembro de uma alegoria que ele faz naquele livro, ele diz assim, quando você chegar nas praias áureas da Nova Jerusalém, quantos vão correr ao seu encontro para te abraçar e para dizer obrigado, porque você foi na minha cidade, porque você me anunciou Jesus. Se não fora a tua instrumentalidade, eu não estaria aqui. Não, a gente lia isso, irmãos, e a gente ficava assim, apaixonado pelo evangelismo, né? E é verdade. Só a eternidade vai mostrar quantas pessoas você ganhou, direta e indiretamente. Quantas vidas você influenciou. Quantas vidas chegaram à salvação eterna porque você, pela graça e bondade de Deus, foi instrumento. Foi a Ele, visitou, né, evangelizou, edificou. Essa é a nossa bem-aventurada esperança. Então, só para fechar, quem mais que pediu para falar foi o milagre final, irmãos. Olha, 39. Quando saíram da água, quer dizer, Filipe e o eunuco, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Arrebatamento aqui foi corpo, alma e espírito. Ele foi transladado, transportado. Ele desapareceu diante dos olhos do eunuco. Bom, por isso que Atos é sobrenatural. O cara acaba de batizar, cadê o pastor? Sumiu. Tomou Doril não, mas sumiu. E onde Filipe foi se encontrado? Numa cidade chamada Azoto. Sabe a distância? 40 quilômetros aproximadamente do lugar onde estava. É sobrenatural o nosso Jesus. Cumpriu o propósito. Ah, foi você. Fala aí, varão. E apóstolo, tudo isso aconteceu na vida de Filipe devido à obediência, à disponibilidade. Porque deixar uma cidade, deixar uma multidão para uma pessoa é uma coisa. E deixar uma pessoa para a multidão é outra. Então, a disponibilidade dele de servir ao rei, não a si próprio, fez com que
a trajetória dele chegasse aonde chegou. Quantos hoje estão aí nas grandes metrópoles, nas cidades, até mesmo no interior, acomodado. Por quê? Estão comendo, estão bebendo, não está faltando nada, mas a obra de Deus está travada. Por quê? Porque a pessoa não quer se sair daquele comodismo dele. Então, hoje, penso eu, e muitas pessoas poderiam estar produzindo muito mais para o reino se ele pensasse no reino. Filipe não pensou duas vezes. Ele tinha uma multidão, ele tinha uma cidade. Mas, de repente, vem a voz, vai para o deserto. Dispõe-te. Entendeu? Imagina se fosse hoje, cada um de nós que estamos aqui, cada um de você, pregador, está aí nos assistindo. Será que você estaria disposto a abrir mão da sua catedral, da sua sede? Será que você estaria disposto a sair desse comodismo? Então, a obra de Deus, eu penso, ela poderia ter avançado muito mais se a pessoa fosse mais sensível à voz de Deus, à voz do Espírito, e servisse ao reino. Maravilha, irmão. É sair da zona de conforto, né? Deus vai levantar muita gente aqui para a gente mandar para qualquer lugar do Brasil, hein? Ou das nações. Hein? Se chegar a sua vez, você não vai tremer, não, hein? Não é verdade? Lá de Vitória nós estamos despachando já tanta gente, irmão. O último agora é o pastor Israel. Israel que pregou aqui outro dia. Veio o comando e confirmação de Deus que ele vai para Orilândia do Norte. Primeira vez que ele vai sair do estado. Com a esposa, com a família. Não é fácil deixar a Grande Vitória ir para o interior do Pará. Foi o que o Hamilton fez na época, deixou São Paulo e foi para Orilândia. E eu sabia que ele ia ficar pouco tempo lá. Na época eu falei para ele. Está indo agora de Israel. Para mim é coisa difícil abrir mão. Eu abri mão dos melhores. Tem muita gente boa lá no estado. Mas eu fui abrindo mão dos meus Josués em prol do reino. Eu não sou daquele que quer prender o bom perto de você. Eu quero é enviar. Se o cabra tem chamado, tem compromisso, é fiel, é leal, vida no altar, e o campo está clamando, seja aqui no DF, seja no entorno, seja no Centro-Oeste, seja no Brasil, seja em qualquer nação. Qual o propósito da nossa existência? Essa é a pergunta. Estamos cumprindo o propósito que Deus estabeleceu? Às vezes a gente sai um pouquinho à direita, depois à esquerda, e Deus vai lá e para cá. Eu já pensei no Adilson e na Rose várias vezes. Deixa eu revelar um segredo aqui. Depois eu revelo particular. Tem um mistério de Deus. Deus abençoe os irmãos, um dia abençoado. E que o Espírito de Deus te conduza em triunfo nesse dia, no nome de Jesus.